Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Vamos iniciar a aula da Escola Dominical de hoje orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, meu Deus, e pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua Palavra, que o Senhor repreenda, meu Deus, todo o mal, toda a seta, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Deus, que o Senhor nos use, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor aumente a nossa fé, Deus, a nossa esperança, a nossa força, que o Senhor repreenda toda a enfermidade, meu Pai, todo o laço, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor vá lançando por terra em nome de Jesus, que o Senhor nos encha com a Tua presença, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça e com a Tua glória, Senhor. É isso que nós pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Reino de Deus. Aí a gente vai fazer a leitura que está em Marcos, do capítulo 4, do 26 ao 32. E primeiro é a parábola da semente, que diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Parábola do grão de mostarda. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E então, eu li aqui duas parábolas que falam sobre o reino de Deus. E a primeira parábola, que é a parábola da semente, ela está apenas no livro de Marcos. Já a segunda parábola, que é a parábola do grão de mostarda, ele está em 3 livros, 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E essas duas parábolas que nós lemos agora, elas falam sobre o reino de Deus. E na primeira aula eu disse que quando Jesus ele falava através de parábolas, as parábolas eram para ele ensinar a respeito do reino de Deus. E nessa parábola que nós lemos, as duas, e nenhuma das duas, Jesus dá a interpretação da parábola. A parábola anterior, aqui em Marcos, né, e Mateus e Lucas também, que ele tinha feito, que era a parábola do semeador, por exemplo, ele dá a interpretação. Mas nessas duas ele não dá. Mesmo Jesus não dando a interpretação da parábola, a gente pode entender aquilo que Jesus quis ensinar através de outras coisas que ele disse em outras passagens, né, e até em outros livros, até no livro de Apocalipse, né, que não foi Jesus que disse, mas foi revelação que João recebeu, e também de textos bíblicos. E também a gente pode usar uma analogia com a parábola do semeador, que Jesus explicou e deu a interpretação, já que essa parábola aqui também fala de semente, né? Fala de plantação, fala de terra, fala de solo, fala de todas essas coisas. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde, em qualquer tempo, o governo de Deus ele é reconhecido. Então, Deus, apesar da rebelião demoníaca e da rebelião humana, ele não abriu mão da sua soberania, ele não abriu mão de estabelecer o seu reino. Muito pelo contrário, ele declarou esse propósito de estabelecer o reino dele. E aí, se a gente para olhar, Lúcifer, por exemplo, ele se rebelou, e onde que ele estava? No céu. E mesmo assim ele se rebelou contra Deus. Adão e Eva, eles estavam no paraíso e eles também se rebelaram contra Deus. O povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, que Deus tem uma aliança com Israel, eles também se rebelaram contra o Senhor quando eles rejeitaram que Jesus era o Filho de Deus. Então, assim, não é o lugar, mas é o coração. E por causa disso que hoje Deus, ele busca pessoas dispostas
a obedecer a Deus voluntariamente. Então, o que é que o Senhor olha? É o coração, né? Não é a condição da pessoa, não é a nação, não é a descendência, não é nada disso. Deus olha para o coração. Então, Deus ele chama homens de todos os lugares, de todas as nações, de todas as raças, sem distinção, para se submeterem voluntariamente ao seu governo. Então, o reino de Deus é o quê? É o governo de Deus. E se você se submete ao governo de Deus, você vive o reino de Deus. Então, não importa onde você está. Se você se submete ao governo de Deus, o reino de Deus está onde você está. Então, é por isso que diz, né, que o reino de Deus está agora em mistério. Porque não é uma coisa que você pode ver com seus olhos naturais, que você pode perceber, né? Mas para a gente perceber, a gente precisa de ter discernimento espiritual. Porque o reino de Deus, ele não é percebido através de coisas externas, né? Lá em Romanos 14:17 diz, né? O reino de Deus não é comida nem bebida. Então nós não podemos perceber o reino de Deus através de coisas materiais ou coisas externas, mas a gente percebe através de questões mais profundas, né? Como o coração, como as questões espirituais, como justiça, paz e alegria no espírito, né? É isso que a palavra de Deus diz. E é assim que a gente sabe que uma pessoa ela está no reino de Deus, né? Quando ela tem essas características na vida dela, né? Quando ela tem a alegria, quando ela tem paz, quando ela vive a justiça, amém? E é por isso que lá em Lucas 17:21 diz também que o reino de Deus, ele está dentro de nós, ou entre nós, porque onde o rei está, ali está o reino de Deus. Então, onde o rei está dentro dos nossos corações, o reino de Deus ele vai estar ali também, né? E é isso que nós temos que entender, né? Que o reino de Deus não é um lugar, mas é um conjunto de coisas, né? E ele está onde nós que acreditamos em Deus, que submetemos à vontade de Deus, está também, amém? E como é que nós fazemos para entrar no reino de Deus? Nicodemos, que era um fariseu da época de Jesus, mas ele era um fariseu diferente. Por quê? Porque ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus. E algumas vezes ele até se encontrou com Jesus escondido, porque ele sabia que se os outros fariseus soubessem, né, que ele estava se encontrando com Jesus, que ele acreditava em Jesus, ele seria excluído. Mas ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus e ele perguntou, né, como é que a gente faz para herdar o reino de Deus? Jesus disse que para entrar no reino de Deus, precisava nascer de novo. Então, como é que nós fazemos para entrar no reino de Deus? Precisamos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, né? Sermos lavados pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque quem é nascido da carne é carne, né? Quem é nascido da carne é carnal. Nós só nos tornamos espirituais a partir do momento que nós nascemos do Espírito. Então, quando nós nascemos do Espírito, morre a criatura carnal e nasce uma criatura espiritual. E essas duas parábolas que nós lemos, elas falam de semente. E a própria Bíblia fala isso, né? Que a semente do trigo, ela precisa morrer para frutificar. Então, assim somos nós precisamos morrer para a carne, nós precisamos morrer a velha criatura para vivermos eternamente, para nascermos para o reino de Deus, né? Para deixar o reino de Deus nascer nas nossas vidas. Outra coisa muito importante que a Bíblia fala, que para nós entrarmos no reino de Deus, nós não podemos olhar para trás. Então, nós não podemos estar apegado às coisas deste mundo, né? Porque quem está apegado às coisas deste mundo não está apto para entrar no reino de Deus. Então, muitas vezes a gente não coloca a nossa mão no arado, muitas vezes a gente não trabalha na obra de Deus, né? Com aquele afinco, com aquela disposição que Deus quer que a gente trabalhe, né? Lançando a semente, cuidando da terra, porque nós estamos muito ocupados com as coisas deste mundo. Então, este mundo, nós temos que entender isso, ele é passageiro, né? Tudo que está aqui vai passar, o nosso emprego vai passar, as nossas coisas vão passar, os nossos bens, até a nossa família
vai passar. E nada disso pode ser mais importante do que o reino de Deus, porque o reino de Deus é a única coisa que é eterna. Então, quando a gente olha para os reinos deste mundo, para os reis deste mundo, e a gente tem até um exemplo, né, de uma rainha que tem uma longevidade aí, como a rainha Elizabeth, né, que já está batendo todos os recordes aí na monarquia, muitos anos, né, como rainha. Um dia ela vai morrer. Pode demorar, né, mas uma hora ela vai morrer. Mas o nosso rei não vai morrer. O nosso rei não vai passar. O nosso reino não vai passar nunca. Então, quem confia mais nas coisas deste mundo, quem confia mais nas riquezas do que em Deus, não vai entrar no reino de Deus, né? E o nosso objetivo, a nossa meta é entrar no reino de Deus. E é por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tem que ser a nossa prioridade, tem que ser aquilo que é mais importante. E Deus, ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, né? Você não precisa ficar preocupado como que eu vou conseguir, como que eu vou fazer, não precisa, né? Você precisa buscar o reino de Deus, porque o como o próprio Deus vai dar um jeito, porque ele é o Deus do impossível. Então Deus, ele tem todos os recursos, não existe nada impossível para Deus. Deus, ele tem todo o dinheiro que você precisa, Deus tem toda a saúde que você precisa, Deus tem todos os bens que você precisa. Então a única coisa que você precisa é de Deus, porque Deus tem tudo aquilo que você precisa para te dar. Amém? E aí a gente falou quem é que vai entrar no reino de Deus, né? Que são aquelas pessoas que são espirituais, são aquelas pessoas que buscam a Deus, são aquelas pessoas que têm Deus como prioridade na vida delas. E aí a gente vai falar quem não vai entrar no reino de Deus, né? Porque nós sabemos, a própria Bíblia fala disso, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E por que que poucos? Porque nem todo mundo está disposto a se submeter voluntariamente à vontade do Senhor. Nem todo mundo coloca o Senhor como prioridade. Então, quem é que não vai entrar no reino de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, fala sobre isso. E Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, também fala sobre isso. Então lá eles falam que os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, os que praticam as obras da carne, aqueles que são carnais, eles não vão herdar o reino de Deus. E aí você pode me falar assim, mas eu não concordo com algumas coisas que fala aí, com alguma dessas características das pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E aí eu vou te dizer uma coisa, então você tem que brigar com Deus, né? Porque está escrito na Bíblia. E nós acreditamos que a Bíblia está escrito aquilo que Deus quer nos ensinar, né? Aquilo que está escrito na Bíblia é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Então, é o que a Bíblia diz. Nós temos que levar em consideração o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que os carnais, as pessoas que praticam essas obras, elas não vão herdar o reino de Deus. Então, como a gente falou, quem vai entrar no reino de Deus são quem? Os espirituais. Se os espirituais vão entrar no reino de Deus, quem não vai entrar? Os carnais. Então nós precisamos ter esse cuidado. É por isso que nós temos que observar as nossas vidas, né? Observar as nossas atitudes, observar os nossos pensamentos, né? Precisamos ter cuidado para ver se nós não estamos sendo carnais, né? Se nós não estamos mais preocupados com os prazeres deste mundo, com o nosso ego, com as coisas dessa vida mesmo, né? Do que com as coisas espirituais, do que as coisas de Deus, né? Perceber se nós não estamos tendo sentimentos mesquinhos, se nós não estamos sendo dominados e controlados por emoções negativas, porque tudo isso é sinal de carnalidade, né? E nós temos que deixar a nossa carne morrer. Eu falo isso sempre, né? E vou falar mais uma vez. Uma das maneiras de nós submetermos a nossa carne ao Espírito é através do jejum,
né? É através da oração, pedindo para Deus nos mudar, para Deus nos transformar, porque Deus ele é capaz de fazer o impossível. Então aquilo que você acha que você não consegue deixar, aquele comportamento que você acha que você não consegue abandonar, talvez sozinho você não consiga, mas com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, com certeza você consegue. Então submeta a sua vida, submeta as suas vontades, submeta os seus desejos, submeta tudo ao Espírito Santo de Deus. E como nós lemos nas duas parábolas, a semente, né, ela está sendo diariamente semeada nos corações de várias pessoas. E ela pode começar pequenininha, como um grão de mostarda, né? Mas quando ela encontra o solo fértil, ela se torna gigante e ela produz frutos e um abrigo seguro, né? Um lugar de justiça, um lugar de paz e um lugar de alegria. E isso é o reino de Deus, esse lugar seguro, esse lugar de justiça, esse lugar de paz, esse lugar de alegria. E quando nós vivemos no reino de Deus, nós temos que entender que o reino de Deus ele possui leis próprias. Então, apesar de nós vivermos neste mundo e nós termos que nos submeter às leis deste mundo, nós também temos que nos submeter às leis de Deus, né? E as leis de Deus, elas são prioridade na nossa vida. Por quê? Porque são as leis do nosso reino, né? A Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. É por isso que a gente não precisa falar como as pessoas deste mundo, a gente não precisa se vestir como as pessoas deste mundo, a gente não precisa se comportar como as pessoas deste mundo, a gente precisa ser como as pessoas do nosso reino, do reino de Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o reino de Deus ele está dentro das pessoas que se submetem voluntariamente à vontade de Deus, ao governo de Deus. O reino de Deus está onde Deus está e é evidenciado através da justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus começa aqui. Ele já está dentro de nós, mas ele não termina aqui. Ele é eterno. Então, isso é que é maravilhoso, porque o reino de Deus ele não vai começar só na eternidade. Não é só quando nós morrermos e formos para a glória, ele já está aqui, né? A Bíblia diz que ele está em nós, ele está dentro de nós. Então, nós já estamos vivendo o reino de Deus. E nós temos que lançar a semente, porque Deus é que vai se encarregar de dar o crescimento para o seu reino. Então a gente lança a palavra, né? E a Bíblia diz que a palavra ela nunca volta vazia. Às vezes a gente fala e a gente pensa que aquela palavra não produziu frutos, mas de repente não foi ali naquele momento, naquela hora, mas aquilo ali vai ficar, né, reverberando ali na mente da pessoa e uma hora aquilo ali vai dar frutos e aquilo ali vai produzir, né, e vai multiplicar. Eu ouvi testemunho de uma pessoa e ele disse que estava com problema de depressão e tudo, e disse que uma irmã, sei lá, alguém ligou para ele, né, que Deus tocou no coração dessa pessoa, para essa pessoa falar para ele que Deus ama ele, que Deus amava ele. E ele disse que um dia estava lá na casa dele, né, e na época essa pessoa ele estava no mundo, né? Então ele bebia e usava drogas, estava com depressão. E ele disse que queria se matar. E aí ele disse que quando ele pensou, né, em cometer ali esse ato contra a vida dele, ele lembrou daquilo que aquela pessoa falou, que Deus ama ele. E porque ele lembrou daquilo que ele entendeu naquele momento, que Deus amava ele, ele não cometeu o suicídio. Então a gente tem que falar. A gente tem que falar para as pessoas, a gente tem que lançar a semente, a gente tem que lançar a palavra, né? Porque por mais que pareça que não surtiu nenhum efeito, que não produziu nenhum fruto, na hora certa, né, aquela palavra ela vai frutificar, né? Dia e noite ela tá ali, né, na mente da pessoa, aquilo fica guardado e na hora certa o Espírito Santo, o próprio Deus traz a memória da pessoa. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito e nós temos que ser instrumentos do Senhor aqui na terra, nós temos que ser instrumentos de Deus aqui na terra, nós temos que ser testemunho, né,
para a vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para a nossa vida, né, e ver diferença, e ver mudança, e ver transformação. Nós estamos aqui para ser luz, né, do mundo e para ser sal da terra. Então vamos ser isso, né, na vida das pessoas, onde quer que a gente vá. E nesse momento que a gente está vivendo, assim, de tanta incerteza, de tanta insegurança, muitas pessoas que ficaram desempregadas, muitas pessoas que estão tendo problemas financeiros, pessoas que estão com medo, que estão tendo problema de depressão. Nós temos que levar a palavra para essas pessoas, né? Nós temos que ser luz e abençoar a vida dessas pessoas, porque afinal de contas nós fazemos parte do reino de Deus, né? E nós temos que levar esse reino para onde quer que a gente vá. Amém? E essa é a aula de hoje. E os irmãos deixem aí os seus comentários, compartilhe com outras pessoas e até a próxima aula.